Olá pessoal, tudo jóia? José Maurício 33, pessoal. Pessoal, eu vou aqui para trazer para vocês realmente uma palavra amiga, uma palavra muito amiga mesmo para todos vocês. Para vocês que têm 18 anos até 31 anos, esse ano de 2022, realmente a Polícia Militar vai oferecer 20 vagas, 20, não, 2.000 vagas, 20 nada, entendeu? 2.000 vagas para homem, para mulher. Pode ser assim meio a meio, né? 1.000 mulher mais 1.000 homem, né? Que conjunto é 2.000, né? Então o que que acontece? Vocês, para cada um que quiserem realmente fazer esse curso para poder se preparar mais um pouquinho, tá? Eu vou oferecer, não é que eu vou oferecer, vou colocar um vídeo aqui para vocês poderem realmente ter a noção do que vai cair, até o que vocês já estudaram ou não. Se vocês não souberem, você não estudou isso, né? Essa matéria, vocês vão começar a estudar agora. Tá? Eu vou colocar o vídeo agora da menina aqui, que a professora realmente ela vai dar todas as dicas para vocês passar nesse concurso, para vocês conseguir, tá? Ser um policial militar ou uma policiar, feminina, tá certo, pessoal? Então se liga, esteja aqui junto sempre aqui comigo, que eu vou trazer mais informações, mais vídeos, entendeu? E mais coisas, cursos, produtos para todos vocês, tá bom, pessoal? Que é inscrito, pessoal. Se inscreva, se vocês não são inscritos, seja mais um inscrito, seja mais um membro aí para poder ajudar o canal a crescer cada vez mais, tá bom? É isso que eu peço a vocês, não peço dinheiro não, mas eu peço que vocês, cada um de vocês que visualiza e realmente tem cada conteúdo aqui muito maravilhoso, muito legal, né? Entendeu? Até na própria descrição também tem, tá bom? Então se inscreva nesse canal aqui. Já vou colocar esse vídeo aí, pessoal, da professora, pessoal. O singular não existe no imperativo. Então, essa é o grande detalhe do imperativo. Claro que eu não vou conjugar verbos com vocês, eu vou colocar essa observação aqui, ó, para você depois dar print. Não há a primeira pessoa do singular. Não há no imperativo. Nem no imperativo afirmativo, nem no imperativo negativo. Tranquilo? Então, vamos embora. Então, modo indicativo. Quais são os tempos do modo indicativo? Vamos passo a passo. Presente. Nós temos o passado, que a gente chama de pretérito. E nós temos também o futuro. Passado, presente e futuro. Só esses tempos, Raquel? Passado, presente e futuro. Só que aqui há uma divisão, você sabe, né? Nós temos o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. No futuro, nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. Tranquilo? Nós temos esses tempos. E eu vou bater um papo com vocês sobre cada um desses tempos. E no modo subjuntivo? No modo subjuntivo, nós temos o presente também, o pretérito imperfeito e o futuro. Só esses três, Raquel? Sim, só esses três tempos. Tranquilo? Então tá lá. Presente, passado e futuro no modo indicativo e no modo subjuntivo. Eu disse a vocês que no modo imperativo eu não tenho passado, presente e futuro, eu só tenho o imperativo afirmativo, vou colocar aqui, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Pronto, não tenho passado, presente e futuro. Então, tenho aqui todos os tempos e modos.
Agora eu vou conversar com vocês sobre cada um deles. Vamos começar a bater um papo sobre o presente do modo indicativo. E aí eu vou dizer um detalhe muito importante, preste atenção porque isso é questão de prova e quando aparece em prova você erra. Presente. Eu falo isso pelos comentários dos alunos. Quando eu busco questões de provas, eu vou buscando aqueles sites, né, em que há comentários dos alunos e eu gosto de ler o comentário dos alunos. Por quê? Porque isso faz com que eu tenha uma percepção da dúvida do aluno. E aí, quando eu for trabalhar a questão, eu sei exatamente qual foi a fragilidade do aluno ali. Então, presente. Esse é um detalhe muito importante. As pessoas se revoltam quando encontram uma questão envolvendo o presente. Você vai entender por quê. A gente se limita a pensar que o presente, ele indica algo que acontece agora. Agora é no momento em que se fala. E isso não é necessariamente uma verdade. Raquel, não está entendendo nada. Relaxe, abra o seu coração. Eu sei que você não gosta muito de verbos, então relaxe, respire. Hoje é uma aula básica para você entender ali. Passa, claro que no final vai esquentar, como sempre. Vocês sabem disso. Quem me acompanha sabe. Eu começo, fácil ali, a galera vai que vai danada, acertando tudo, daqui a pouco o negócio esquenta. Então fique aqui comigo, preste atenção. Presente indica uma ação que acontece ou um estado no momento em que se fala? Pode ser que sim, pode ser que não. Raquel, eu continuo sem entender. Por exemplo, Raquel está ao vivo no YouTube. Isso está acontecendo agora, neste exato momento? Sim. Vou falar até o horário para você. Às 19h46 de uma terça-feira. É verdade, 22 de fevereiro, né? Eu ia falar janeiro, é fevereiro já, né? 22 de fevereiro. Então, é isso? Então, Raquel está ao vivo no YouTube. Sim, exatamente. Então, esta ação no presente, esse verbo estar, está no presente do indicativo e está indicando algo que acontece agora, neste exato momento, no momento em que se fala. Ok, verdade. Então, Raquel, então o presente não expressa algo que acontece agora? Não necessariamente. Se eu disser para vocês assim, eu pratico atividade física. Eu pratico atividade física. O verbo praticar, ele está flexionado aqui no presente. Eu pratico, tu praticas, ele pratica, nós praticamos, vós praticais, eles praticam. É presente, não é isso? Então, essa ação de praticar está ocorrendo agora, no momento em que se fala? Neste exato momento? Não. Ué, mas o verbo não está no presente? Está. E é algo que está acontecendo agora? Não. Ué, então o presente não indica algo que acontece no momento em que se fala necessariamente. Pode ser, pode não ser. Raquel está ao vivo agora. Agora, se eu disser Raquel pratica atividade física, não é agora. Eu não estou fazendo isso agora. Então, Raquel pratica atividade física, isso quer dizer que é algo que acontece frequentemente. Diariamente, no meu dia a dia, eu pratico atividade física. Então, olha que interessante. O verbo, quando ele está conjugado no presente do indicativo, ele pode expressar algo que acontece exatamente no momento em que se fala. Raquel está feliz agora, neste momento. Sim. E pode indicar algo que acontece com frequência, é algo habitual. Como assim? Raquel pratica atividade física. Não é agora, é algo habitual, que faz parte do seu cotidiano. Então, o presente ele pode ser utilizado para isso. Algo frequente, habitual, que acontece ali no dia a dia. O presente do indicativo também expressa uma verdade absoluta, algo tido como certo. Como assim, Raquel? Claro, né? É o modo indicativo, então é a certeza. Como assim uma verdade absoluta?
A Terra gira em torno do Sol. A Terra gira em torno do Sol. Esse verbo está flexionado no presente, por quê? Para indicar algo, uma verdade absoluta, algo incontestável. E aí é interessante, porque muitas vezes, em textos argumentativos, os autores dos textos argumentativos empregam verbos no presente. E qual é a intenção disso? É justamente trazer essa informação como uma verdade absoluta, algo incontestável. Então, o presente ele é utilizado para isso também. O presente ele é utilizado para expressar uma ideia de futuro. Aquele futuro tido como certo. Raquel, isso é possível? É. E no nosso dia a dia, a gente faz isso. A gente utiliza o presente, mas com a ideia de futuro. Quer ver? No final do mês, eu pago a conta. Eu pago é presente. Eu pagarei é futuro. Mas a gente não utiliza assim? No final do mês, eu pago a conta. A gente usa o presente com uma ideia de futuro. Isso é muito comum também. Então, é possível? É. E é possível eu utilizar o presente no lugar do futuro, mesmo tendo essa ideia, sem alteração de sentido, sem nada? Posso, sem problema algum. E eu também posso utilizar o presente com uma ideia de passado. Já ouviu falar no presente histórico? Aí o pessoal chia pra caramba. Então, o presente, ele também pode trazer uma ideia de passado. Na minha infância, por exemplo, eu brinco de bola de gude com os meus amigos, eu corro pelas ruas do subúrbio do Rio de Janeiro. Veja, eu estou empregando aqui verbos no presente, mas com uma ideia de quê? De passado, na minha infância. Isso é passado. Então, eu posso utilizar o presente com uma ideia de passado para atualizar esses fatos do passado, ou seja, resgatar aqueles fatos do passado agora aqui para o presente. Então, é o tal do presente histórico. Eu utilizo o presente, mas, claro, com uma ideia de passado. Percebeu? Então, olha como é que o presente do indicativo é muito versátil. Você não pode se limitar a pensar que o presente do indicativo indica algo que acontece agora, porque não vai ser isso necessariamente. Quando aparece em prova, claro que o examinador não vai colocar um presente com a ideia de algo que acontece no momento em que se fala. Ou seja, se você ler isso, uma ação que acontece no momento em que se fala, é agora. Então, nem sempre o presente vai indicar isso. Tranquilo? Tá lá na tela, ó. O pretérito agora. O pretérito, ele se divide em pretérito perfeito, pretérito imperfeito. E depois mais que perfeito. Eita ferro, é muito pretérito, né? Qual é a diferença do perfeito para o imperfeito? E esses dias eu vi uma questão bem legal. Vou falar para vocês. Perfeito e imperfeito. Ó, perfeito. Por que ele é perfeito? Porque ele começou e terminou, ele se completou naquele momento do passado. Então eu digo a vocês que o pretérito perfeito, ele é um passado pontual. E não entendi, Raquel. Aquilo começou e terminou naquele momento do passado. Daqui a pouco eu vou fazer a linha do tempo. Então, quando eu digo para vocês assim, eu bebi vinho. Essa ação, ela é pontual, ela aconteceu naquele momento lá no passado, ontem, anteontem, na semana passada, bebi. Então, eu comecei a beber e terminei de beber naquele momento do passado, naquele dia, naquele instante do passado. Então, aquela ação, ela se completou, ela começou e terminou naquele momento do passado. Então, ó, é o pretérito chamado de perfeito, porque ele é completo. Ele começa e termina ali naquele momento. Já o imperfeito, como o nome já diz, ele não começa e termina ali, ele é imperfeito. Então, ele começa e ele continua durante um tempo no passado. Então, se eu digo para vocês assim, eu bebia vinho, significa
que eu comecei a beber vinho num determinado momento do passado e essa ação de beber, ela se repetiu por algum tempo até terminar no passado. Vale lembrar o seguinte, o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito, eles, né, esses pretéritos, eles não se estendem até o presente. Eles já se encerraram no passado. Qual é, então, a diferença do perfeito para o imperfeito? Que o perfeito, ele é pontual. O imperfeito, ele é habitual, frequente, ele é repetido. Não entendi. O perfeito, eu comecei e terminei naquele dia, naquele momento, né? Naquele dia, naquele momento do passado. Já o imperfeito, ele começa e ele se prolonga durante um tempo no passado. E a questão era interessante, a que me referi há pouco, era interessante porque ela falava assim, o pretérito imperfeito é um passado que com o fim da ação indeterminada, a gente não sabe quando terminou. Então, quando eu digo que eu bebi, na semana passada eu bebi, eu comecei e terminei na semana passada. Agora, quando eu digo antigamente eu bebia, essa ação de beber, ela começa e ela se estende e eu não sei quando ela acaba. Eu sei que ela acaba no passado, mas ela perdura durante um tempo no passado. Ela se repete durante algum tempo no passado. E o mais que perfeito? O mais que perfeito é o passado do passado. É uma ação anterior a outra no passado. Então eu vou fazer um esqueminha. Eu vou fazer aqui para vocês uma linha do tempo. Eu acho que isso ilustra muito bem. Eu vou colocar numa cor, vou colocar na cor preta mesmo. Vou colocar aqui a linha do tempo. Raquel, tá torta. É assim mesmo, né? A vida é assim. A linha tá torta? Tá torta. Algum problema? Nenhum, não importa se tá torta, se não tá torta, o negócio é você entender. Então, veja só. Peraí que eu tô... Aqui está minha linha do tempo. Eu tenho aqui o presente, eu tenho o passado e o futuro, tranquilo? Então, eu tenho aqui o presente, vou escrever aqui, presente. O que tá para frente é futuro, o que tá para trás é passado. E aí, eu vou colocar aqui as cores. Pretérito perfeito, tá aqui. Pretérito perfeito. Vou botar PP. Você sabe que é o pretérito perfeito. Depois eu vou mudar a cor. Então, aqui o pretérito perfeito. Eu bebi. Eu bebi um vinho. Tranquilo? Eu bebi um vinho. Vou mudar a cor agora. Vou colocar de uma outra cor, se aparecer aqui, né? Pronto. Agora é o pretérito imperfeito, tranquilo? O pretérito imperfeito é aquela ação que se prolongou durante um tempo no passado. Então, eu vou fazer assim, ó. Pretérito imperfeito. Olha aqui o pretérito imperfeito. Olha aqui. Olha a diferença. Eu bebia vinho. Percebe a diferença? O pretérito perfeito, ele é pontual, tá ali no verdinho. Ele é pontual, ó, aqui, ó, bebi. O pretérito imperfeito, ele se repete, ele se estende durante algum tempo no passado. Essa é a diferença, é o pretérito imperfeito. Raquel, e o pretérito mais que perfeito? O pretérito mais que perfeito, ele tá aqui, ó. Pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito. Tá ele aqui. Como assim? É o bebera. Tá aqui. Bebera. Você pode dar um exemplo? Ele é passado do passado. Claro que eu posso dar um exemplo. Eu vou colocar aqui em preto. Não, vou colocar em azul escuro. Ó, quando cheguei à festa, ela já bebera todo o vinho. Pronto. Ela já bebera todo o vinho. Cadê o pretérito mais que perfeito aqui? Acha o pretérito mais que perfeito nesse meu período. Tá aqui, ó.
pretérito mais que perfeito. Cheguei é o que, gente? Cheguei é passado, presente ou é futuro? Raquel, cheguei é passado. Cheguei, ó. Cheguei, passado. Não é agora. Agora eu chego. Eu chego. Presente é chego. Cheguei é o pretérito perfeito. Legal. Então, quando cheguei à festa, isso já tá no passado. Quando cheguei à festa, ela já bebera todo o vinho. Significa o quê? Que o ato de beber é anterior a eu chegar à festa. Então, ó, quando cheguei à festa às 15 horas da tarde, né, um churrasco, quando cheguei à festa, ó, às 15 horas, está no passado. Ela já bebera todo o vinho, ou seja, ela bebeu Opa, aqui ficou em verde. Tá bom, não tem problema. Ela bebeu o vinho antes de eu chegar à festa. Então, beber aconteceu antes de eu chegar à festa. Tranquilo? Então, se eu fosse colocar aqui na linha do tempo, vou fazer a linha do tempo aqui. Eu tenho presente, aí eu tenho aqui cheguei e o beber. Tá aqui, bebera. Ela bebeu antes de eu chegar à festa. Então, é o passado do passado. Entenderam o raciocínio? Então, veja como é que se dá aqui o passado perfeito, o passado imperfeito e o passado mais que perfeito. O perfeito, ele é o pontual, ou seja, é o passado pontual, que começou e terminou naquele momento do passado. E aí o macete é você colocar a palavra ontem, né, para identificar. Você fala, ontem eu bebia ou ontem bebi? Ontem bebi. Então, quando você consegue encaixar o ontem, é porque é o pretérito perfeito. Quando você consegue encaixar o antigamente, é porque é o pretérito habitual, frequente. É o pretérito antigamente. É o mais que perfeito. É o imperfeito, perdão. E o pretérito mais que perfeito é aquela desinência fraca. Bebera. Percebeu? É diferente de beberá. Beberá com acento tônico é futuro. Beberá. Ela beberá todo o vinho se a gente não chegar cedo. Ela beberá, é futuro. E ela bebera, esse rá fraco, átono, sem o acento, é o pretérito mais que perfeito. Tranquilo? É o passado do passado. É uma ação anterior à outra no passado. Até aí tá indo? Tá indo? Só tô no modo indicativo ainda, tá vendo? Isso é a semântica envolvendo os tempos verbais. Nós vamos fazer várias questões.